Boa noite todos vocês que me acompanham hoje nesse evento maravilhoso da Unibras, esse evento que tem, né, a responsabilidade de chegar na casa de mais de uma centena de pessoas aqui nessa palestra especificamente e de milhares de pessoas no evento todo, sendo que ontem nós tivemos aí praticamente quase, né, 10.000 pessoas assistindo a palestra de forma simultânea e hoje dividindo, né, os eixos, esperando aqui para essa palestra, que é uma palestra que eu acredito que todo mundo vai gostar. Nós esperamos aí 200 a 300 pessoas que estão efetivamente chegando. Então, eu estou aqui batendo esse papinho com vocês para a gente ter um tempo para que as pessoas se aproxeguem, sentem na cadeira, escolham um melhor lugar, um melhor local, um melhor lugar e tudo, acredito, vai dar certo, certo? Para quem está chegando agora, não sabe, né? Se está no local certo, será que fiz a inscrição para o local certo? Será que não fiz? Nós estamos aqui com Levando o Direito ao Mundo, caminhos para a internacionalização da carreira acadêmica. Aqui hoje, então, daqui a pouco eu vou apresentar, obviamente, as nossas palestrantes, mas eu já adianto que aqui hoje a nossa intenção é tratar especificamente de ciência, é tratar especificamente de produção no direito, mas falar um pouquinho também das batalhas que nós temos no curso de direito. Você aí que está no primeiro período, você que está no segundo período, ou você que está no oitavo, está no nono, está no décimo, está quase formando, já fez o seu TCC ou ainda está fazendo. Você sabia, né, que grande parte dos nossos alunos eles acabam trabalhando, né, a, o tema do seu TCC depois num eventual mestrado, ele trabalha o tema do seu TCC depois em um eventual doutorado. Vocês sabiam disso? Então, aproveitem. Lembrando que coloquem aí, por favor, né, no PIR, que é o nosso íconezinho de conversas, coloquem aí da onde vocês estão falando, tá bom? Eu peço, já a Karine já colocou, a Stephanie, o Michel, Carlos Augusto Marques, a Giovana Marim, enfim, todos vocês, por favor, coloquem os nomes. Isso, gente, é para a gente saber com quem que a gente está falando, para saber que os nossos alunos estão aqui nos abraçando aí neste dia de palestras, tá bom? Por quê? Porque o link da presença eu vou passar daqui a pouquinho, ao longo da palestra, mas caminhando para o fim, confesso, eles vão me passar aí o link, eu passo para vocês aqui, onde vocês estão colocando aí da onde são, tá bom? Para quem não é do grupo, saiba, a Unibras, ela tem unidades em 10 cidades diferentes. Então aqui hoje nós temos Prudente, nós temos Uberaba, nós temos Catalão, nós temos Quatro Marcos, nós temos o Norte Goiano, nós temos a terra de uma das nossas palestrantes, que é Rio Verde, nós temos o Gama, nós temos Santa Inês, nós temos Juazeiro e nós temos Montes Belos, ou seja, várias cidades que são abarcadas aí pela nossa querida Unibras. Pessoal, eu estou aqui com a Camila, estou aqui com a Vanessa, elas estão querendo já, né, entrar, participar das nossas palestras, mas antes eu vou então me apresentar. É o primeiro Congresso Internacional da Unibras,
e você deve estar olhando e falando: quem é esse sujeito, quem é esta pessoa que está apresentando esse programa aqui nesta terça-feira, 21 de outubro, às 19h38. Pessoal, quem é de Uberaba já me conhece, porque eu sou coordenador do curso de Direito em Uberaba. Mas você que está me vendo aí de Goiás, você que está me vendo da Bahia, você que está me vendo do Norte Goiano e outros alunos que não são da Unibras também estão nos acompanhando. O meu nome é Rubens Correia Júnior e eu sou, para quem não me conhece, o coordenador nacional dos cursos de Direito da Unibras, tá? Então, você aí que tem a coordenadora Camila em Rio Verde, você que tem a nossa querida coordenadora Dara em Santa Inês, a Denise, a Milena, o Diego de Prudente, todos os nossos, a Patrícia, enfim, eu não vou citar aqui os 10. Você que é coordenado por esses grandes nomes, saiba, eu sou o coordenador nacional. Então, estou sempre em contato com o seu coordenador, estou sempre discutindo as questões específicas do curso. E pediram também para que eu me apresente, então eu vou aqui me apresentar para vocês. Por quê? Porque para muitos é o primeiro contato com o coordenador nacional. E eu estou no Teams também, tá, gente? Então, se você digitar lá Rubens Correia Júnior, você vai me achar no Teams. E aí vocês devem estar se perguntando: o que esse sujeito está fazendo, coordenando 10 cursos de direito, né? Qual é o efetivo currículo dele que ele nos apresenta? Então é isso, gente. Eu sou advogado há mais de 20 anos, tá? Eu estou aí nessa batalha que vocês estão buscando aí o diploma. Esse diploma que eu tenho muito orgulho, conquistei há mais de 20 anos. Comecei a faculdade, na verdade, no final da década de 90, terminei nos anos 2000. Tenho 20 anos aí de estrada. Sou pós-graduando em criminologia, sou pós-graduando em processo penal e penal, sou pós-graduando em tributário e processo tributário. Só que depois fui para a área do comportamento violento. Então, hoje eu trabalho com comportamento violento, basicamente, ligado também à antropologia, o direito penal e a psicanálise. Então, tá aí na tela. Eu sou criminólogo psicanalítico, mestre, e agora estou terminando meu doutorado pela USP na área de direito e saúde mental das mulheres presas, já trabalhei com pessoas internadas involuntariamente e também já trabalhei com portadores de sofrimento mental internados ou que têm a restrição de liberdade. Sou autor de livros nas temáticas de comportamento violento, criminologia, serial killer, sou autor da editora Matrix, sou autor da editora Empório do Direito, Tirana e Blanc. Vocês podem me conhecer por aí, né? Quem é esse coordenador nacional que eu tenho? Vocês podem me conhecer pelos livros e obras que eu sigo. Sou professor de pós-graduação no Brasil todo, também no México, e o que eu tenho mais orgulho, sou coordenador nacional dos cursos de Direito da Unibras. Por isso estou aqui hoje e com o meu endereço ali no final, que é o @Rubens Correia JR, pode me adicionar, pode me chamar. Se for alguma coisa do curso, se for alguma coisa específica, me chama no Teams mesmo, que eu terei o prazer de te atender. Se for alguma questão pessoal, da vida, da carreira que você talvez queira seguir, gostou da vertente que a gente segue, achou bacana, etc, etc, pode me procurar no Instagram, que o meu coração vai estar aberto para vocês e eu fico sempre, sempre, sempre disponível, tá? Então é isso, perfeito. Eu já estou aqui com as palestrantes, a minha querida Camila e a querida também Vanessa, a professora Camila, que é minha parceira demais em Rio Verde, que é coordenadora do curso, que tem tantos resultados bacanas. Podem saber, viu, o pessoal aí que é aluno de Rio Verde, que nós não é só a professora Camila que tem orgulho, não, mas o coordenador nacional também tem muito orgulho dos resultados de vocês.
tanto nos resultados em estágios, provas, quanto resultado em concursos, por exemplo, como de tribunal do júri, entre outras coisas. Vocês são fera. Pessoal, então eu vou chamar aqui agora as nossas palestrantes. Eu vou chamar, então, primeiro a professora, vou trazer, vem para cá, professora Camila. Agora mesmo já vou ler, tá, gente? O currículo das duas, mas vou colocar aqui. A professora Vanessa, eu acredito, está com um probleminha na câmera, mas vou colocá-la aqui também. Perfeito. As duas aqui. E, enquanto isso, eu vou pegar uma colinha aqui, tá, professora Camila, professora Vanessa. Por quê, gente? Porque é muita coisa para falar delas, é um currículo muito vasto. Então, eu confesso que definitivamente não decorei. Então, vamos lá a nossa querida, né, Camila Andrade, que eu conheço e atesto a competência, brasileira, bacharel em Direito pela Faculdade Objetivo em Rio Verde, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Legale de São Paulo, possui mestrado em Direito Constitucional pelo Centro Universitário Unialfa, Goiás. Atua como professora universitária, como sabemos, e ela também é coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Unibras, tá? Tudo em Rio Verde. Participou do 7º Congresso Internacional, se não me engano, agora há pouco, que eu acompanho ela também nas redes sociais, em Valladolid, na Espanha, onde apresentou o artigo Princípio da Busca do Pleno Emprego na Perspectiva do Desenvolvimento Econômico. Agora vou para a segunda página aqui, porque tem 2 páginas, gente, é isso mesmo o currículo dela. Ah, também esteve presente na 9ª edição do Summer School Democracia e Desenvolvimento, realizado em Siena, isso na Itália, em 2023. É coautora do livro O Capitalismo Financeiro e Tópicos Avançados de Ordem Econômica. Atualmente, doutoranda na FADISP, e participou da publicação de artigos no Fórum Internacional de Direito, promovido em parceria pela Universidade de Valladolid, na cidade, né, de Valladolid, na Espanha. Foi reconhecido como egresso destaque do mestrado acadêmico em Direito Constitucional e Econômico, MADIR. Gente, esse é o currículo da nossa querida professora Camila. Já a professora Vanessa, que eu pego agora, o currículo dela é mestranda em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito, a FADISP, advogada, consultora, ampla experiência na área de direito civil. Atua em ramos de direito empresarial, direito ambiental. É membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB-MG e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Direito Internacional e Político da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Perfeito? Então, eu coloco a professora aqui, então, mais uma vez, a professora Camila, eu dou o meu boa noite, tá, professora Camila? Depois, se você quiser, já pode aí compartilhar a sua tela. Olha quem chegou aqui, pessoal. Aí sim. 49 do segundo tempo. Meu Deus! Para quem está acompanhando de casa, gente, enquanto eu estava apresentando aqui atrás das cortinas, nós estávamos esperando a professora Vanessa conseguir uma compatibilidade entre os seus aparelhos e o Teams para essa apresentação. Professora Camila, seja bem-vinda. Professora Vanessa, seja bem-vinda. Professora Camila, depois já está aí, né? Já apareceu ali na tela a sua apresentação. Depois só coloca a tela inteira. Eu vou me retirar. Professora Vanessa, um prazer te conhecer. Tá bom? Prazer foi meu, muito obrigada, viu? Uma honra estar aqui. Faz parte do direito internacional, né? Eu tenho um MEC que ele é todo em italiano, então assim complica também. Vamos falar de direito internacional e por aí vai, né? Mas
com emoção é mais gostoso. Então, é um presságio que vai ser muito interessante. Perfeito, perfeito. Deu certo, isso que importa. E, Amém. professor Vanessa, como coordenador nacional do direito, eu te recebo muito bem, espero que você volte sempre. Alunos, nas mensagens, a partir de agora, não precisa só colocar o nome, não. Se quiser colocar o nome, colocar perguntas também para as nossas palestrantes, fiquem à vontade. E no mais, eu vou me retirar, volto daqui a pouco. Já deixei aí os meus endereços também. Quem quiser me adicione e a gente continua o bate-papo também lá no Instagram e outros endereços. Eu vou me retirar agora, professora Camila, vou colocar a apresentação na tela e segue vocês. Boa sorte, tudo de bom. Daqui a pouco nós voltamos. E Obrigada, começamos Rubens. 10 Boa para as noite, 8, né? viu? Isso. Vamos então aí uns 40, 50 minutos de palestra, de conversas, o que vocês tiverem a oferecer. Fiquem à vontade, se preocupem com o tempo, não. Tudo bem. Obrigada, Rubens. Muito obrigada por conduzir. E boa noite a todos os meus alunos que estão presentes. É com muita honra que apresento para vocês no primeiro Congresso Internacional da Unibras, Saberes, Inovações e Tecnologia para o Mundo em Transformação. Agradeço também a presença da Vanessa aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer no congresso em Valladolid, na Espanha, do qual ela conduzia o seu mestrado, e com essa oportunidade que eu falo que da gente fazer o network, eu consegui trazer a Vanessa para palestrar para a gente hoje. Muito obrigada por aceitar meu convite, Vanessa. Camila, eu que agradeço aí. Tivemos os perrengues, né, como acabamos de falar, mas tudo faz parte também, né? Como aconteceu lá em Valladolid, que a gente tinha um tanto de minutos, depois os minutos foram reduzidos, então a gente vai se Sim. adaptando a todos os conteúdos. E o importante é a gente fazer acontecer, né? É seguir o objetivo. Então, eu agradeço de coração o convite. Fiquei muito feliz quando você me chamou. Então, esse foi um dos presentes que esse Congresso Internacional me deu. Conhecê-la, conhecer a tua história, conhecer o teu trabalho como pesquisadora, conhecer o teu trabalho como professora. E hoje estar aqui nesse ambiente com os teus alunos, com outras pessoas que estão nos ouvindo aí, é uma honra. Agradeço essa acolhida da universidade, equipe maravilhosa, toda a organização, onde eu acompanhei também palestra maravilhosa do desembargador. E hoje vamos procurar dar o melhor. Eu quero dar o que eu não tive quando eu era estudante. Isso que a gente está tendo aqui hoje, eu não tive. Então, assim, justamente o que a gente não tem é como filho. Quando a gente tem um filho, a gente quer dar para o filho o que a gente não teve, né? Às vezes a gente é mimo. Sim, claro. Mas hoje a nossa palestra, assim, foi feita com muito carinho e com base no que a gente pode dar de melhor hoje para vocês aqui. Então, acadêmicos, a gente vem trazer para vocês hoje o que seria levando o direito para o mundo, o poder da internalização na carreira acadêmica. O que eu posso trazer para vocês hoje? Que esse trabalho foi construído com muito carinho, tanto por mim quanto pela Vanessa, pela professora Vanessa. E o nosso objetivo é mostrar como a internalização pode transformar não só carreiras, mas também como enxergarmos o nosso propósito dentro do direito. Que o quê? Além do curso, você pode levar para o exterior, para fora, para a sua carreira. Exatamente. E quando a gente fala, né, internacionalizar, a gente não está falando só em viagens, né, diplomas, eventos. A gente aqui está falando de mentalidade, de postura profissional e de construir pontes, né? Porque pontes não são muros, né? E como está escrito nessa frase aqui, o direito não tem fronteiras, ele tem pontes, né? E o nosso objetivo hoje aqui com vocês é construir pontes. Construir pontes entre países, culturas, pessoas, a gente levar o direito para dialogar, não só aqui no Brasil, mas para dialogar com o mundo. Então, assim, ponte, ela tem um significado maravilhoso. A ponte, ela é conexão. E a história da ponte, né, se vocês forem ler, né, como que surgiu a ponte? A ponte, ela surgiu de um modo espontâneo, né? Ela não surgiu assim
é porque o ser humano pensou na ponte. Ela surgiu, tem uma origem natural, surgiu da necessidade, né? As necessidades fazem criar. Então, assim, as primeiras pontes foram acidentais, com troncos de árvores, e depois vieram os romanos que fizeram as pontes, né? Aí para uma ponte mais sólida, né? Pontes em arcos, tanto que quando vocês forem viajar, quem já foi vê que as pontes de lá são muito bem construídas, né? Em pedras, né? A professora Camila, quando esteve lá também, ela viu isso, né? Então, hoje o nosso objetivo aqui com vocês é fazer essa conexão, Eu sempre, conectar e passar nossa experiência. eu sempre falo que o direito sempre foi visto como algo nacional, vinculado às leis de cada país, mas é um cenário atual que nos mostra que o direito não tem fronteiras. Ele tem pontes cada vez mais profissional do direito, onde que precisa compreender outras culturas, legislação, formas de pensar, a justiça, a internalização, portanto, é um futuro tanto da advocacia quanto da docência. O que seria nessa cultura que a gente fala de internalização de pontes? Eu vou para outra instituição, para outra faculdade, quando a gente conheceu lá em Valladolid, você vai ver a estrutura da faculdade, a biblioteca, como seria uma instituição fora do país, para você estudar, para que se adequa, para que promove para você um currículo, uma experiência nova, né? Exato. O mundo hoje, ele está em transformação total, né? Então, assim, a gente vê um mundo que ele muda continuamente, a gente está vivendo um momento de interdependência, né, global, né? Então, assim, a gente tem muitas questões aí que vão ser trazidas agora que estão exigindo de nós, estudantes, doutores, mestres, do público em geral, dos juristas, estarem preparados para dialogar com diferentes sistemas, em diferentes idiomas e realidades também que são bem diferentes das nossas, né? Uhum. Então, agora a gente passa nesse ponto, né? Por que internacionalizar-se, né? Que é muito importante isso, né? Se a gente for ver, né, o meio ambiente ele está sendo destruído. Eu falo do meio ambiente porque é uma área que tem meu coração, ambiente, né? Então, assim, o impacto climático ele é global, ele não acontece só aqui, né? Nós temos assim hoje a IA, que ela tem algoritmos, né? Nós estamos aqui justamente num congresso também que fala de tecnologias. E então o algoritmo ele discrimina, e não é só aqui no Brasil, ele discrimina no mundo também, né? Então, assim, essa injustiça ela se espalha num território global, né? Então, assim, são territórios globais que nós temos que estar preparados para enfrentar. E também tem o direito humano, né? Que é violado. Então, a humanidade inteira está em perigo, né? Então, assim, nenhum direito ele é apenas nacional, né? Então, assim, os desafios são todos comuns a todos, seja brasileiros, italianos, espanhóis, americanos, todos. Eu sempre busco dizer que a gente vivemos num contexto de independência global, que tem problemas, existem problemas tanto ambientais como econômicos, da tecnologia, e um país repercute tantos entre os outros, né? Onde que a gente vê que com isso, com o global, a inteligência, a independência, a gente sabe que das ruas que a gente vive do Brasil, quando a gente chega na Espanha, em Valladolid e tudo, até a cidade é limpa, você vê um caminhão, uma tecnologia maior, né? É Que o verdade. caminhão mesmo do lixo não precisa de pessoas para estar recolhendo, ele mesmo varre e recolhe tudo. Você não vê sujeira. Tal horário na rua não existe mais gente. Você vê o clima, a mudança, a gente vê mesmo quando a gente fala de clima. Lá vai escurecer, a gente vai um pouco, é 23 e podia até ter trazido para vocês verem as fotos. Os alunos que me seguem e que viu nesse meio do ano que eu fui, que é a minha segunda vez que eu vou em Valladolid para apresentação de trabalho. Você consegue ver que lá escurece às 23 e 5, quase 50 da noite, vai dar meia-noite aqui, já está muitas horas escura. A gente vê que a população, às vezes, até pode ser que trabalhe um pouco mais, porque assim, começa um pouco mais tarde, né? O dia. Exato. E aí a gente precisamos, assim, que juristas com cosmopolitas, preparados para atuar no cenário complexo, de nenhum direito é somente nacional. Quando a humildade inteira está em perigo, né? Eu trago isso também.
Uhum. Exatamente. É muito interessante, né, esse choque, né, de cultura, choque de horários, choque com tudo, né? Uhum. Então, assim, quando a gente se internacionaliza, isso tudo é um diferencial, né, na nossa vida, porque acaba trazendo, assim, muitas coisas novas para a nossa vida também, né? Então, assim, hoje é uma exigência do nosso tempo a gente está se internacionalizando, né? Nesse tempo de globalização, dessas tecnologias, né, que quebram barreiras. Então, dentro dessa seara, quais são os benefícios, né, que essa internacionalização está trazendo para nós, né? Então, aí a gente divide esses benefícios em 3 blocos, né? Que são Uhum. primeiramente os benefícios profissionais, né? Aí que você tem um diferencial competitivo assim que é imenso, né? Você tem acesso a informações, a conteúdos que te elevam a tua régua acaba sendo elevada, você vai a um patamar que você consegue tratar o direito melhor. Hoje, por exemplo, existem já juízes que tratam nas suas sentenças também de jurisprudências, não só jurisprudência, a gente está pensando em jurisprudências do Brasil, né? Hoje existem juízes que trazem jurisprudências da Corte Interamericana de Direitos Humanos nas suas petições de direito do consumidor. Aí você fala assim, como assim que o juiz brasileiro ele está trazendo na sua petição algo sobre uma jurisprudência que não é brasileira, mas que ela é da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na sua petição, justamente para falar de coisas que o Brasil é vinculado, né, por a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, ele tem toda essa vinculação, e para falar também de patamares da dignidade humana, e acaba elevando isso daí, você dá um diferencial enorme, né? Eu vou deixar a professora Camila também falar. Eu falei desse primeiro bloco, né, com essa curiosidade Ah, aí dos profissionais. E eu vou deixar a professora Camila falar dos acadêmicos, né, porque é voltado para os alunos. E então é um super diferencial na vida profissional você ter acesso a, ao que está lá fora, a você ir buscar conhecimentos. Isso daí vai elevar os seus conhecimentos, vai elevar a tua qualidade de serviço e com certeza terá um reconhecimento muito maior no mercado de trabalho. eu sempre costumo trazer, eu falo até assim, um trecho que eu trago em sala de aula, que o direito muda vidas e o estudo também muda vidas, porque com ele eu consegui. A minha primeira viagem internacional foi estudando, quando eu estava fazendo mestrado, hoje assim eu já estou no doutorado, mas quando eu estava fazendo mestrado, eu fui para publicações de artigos e foi minha primeira viagem internacional. Então é na onde que eu falo que o direito muda as vidas e que a gente tem que aprender. Eu fui com curiosidade, com a cara e a coragem, fui para fora e foi algo assim incrível dos benefícios que eu tive com a viagem internacional. E eu até falo assim dos os benefícios que eu quero trazer para vocês, alunos, que o direito pode chegar para vocês, que a internalização que traz benefícios ao acadêmico, tanto profissional como cultural, porque numa viagem dessa você consegue saber da cultura daquele país, eu sou muito católica, visitei várias igrejas, a cultura é diferente, a missa é diferente, a comida é diferente. A gente vai para a Espanha, sabe que assim, existe arroz, mas não acha arroz, é mais batata e pão, né? A gente passa um pouquinho de fome. Então, existe tudo isso, a cultura, o campo acadêmico, querendo ou não, abre portas para a gente se conhecer entre a gente, é um tipo network que eu posso dizer para vocês, né? Abrindo portas de metodologias, publicações em revistas, tanto no campo profissional, é um diferencial competitivo, porque você vai estar sempre ampliando. Quando você traz algo que é fora do Brasil, para o seu currículo é melhor. Você pode trabalhar, quando o professor Rubens inicia a palestra falando que no seu TCC você pode usar ele para fazer uma publicação fora. Você pode usar ele para a sua vida acadêmica, para construir algo lá na frente. Através dele você vai conseguir.
né? Até muito menos uma publicação numa revista, algo que chama mais atenção. E é no campo da cultura que você vai também lidar com diferentes idiomas, na Espanha mais o espanhol, o italiano, mentalidades diferentes, modos de viver diferentes, que a gente sabe que muitas das vezes o banho lá não é igual a gente aqui, né? Que a gente vê muito sobre isso, né, Vanessa? Já vamos abrir para o campo desse que eu trago para vocês, né? Verdade. A gente às vezes vai pegar um metrô, lá a gente anda muito, igual assim, quem é a população, quem consegue andar muito de ônibus, lá assim, é raro a gente andar de ônibus, a gente vai andar de metrô e trem, né? Então é uma locomoção mais difícil. Uber, a gente não fala Uber, é bus, né? Então você É vê uns verdade. benefícios, você vai conhecer cultura diferente e viver algo novo que vai abrir o campo de vocês e a mente. É Vou passar os verdade. Não, slides que eu estou conversando com vocês, palestrando e mexendo nos slides. exato. Não, até me vem à mente, né, a minha história com, vamos falar assim, a minha primeira viagem internacional, ela ocorre também enquanto eu estava estudando Direito lá em Araçatuba. Eu tinha muita vontade de aprender o italiano, porque pela descendência, pela minha família ser italiana, né, então, assim, eu tinha muita vontade, mas eu morava numa cidade que se chama Penápolis, que é distante de Araçatuba, então, todo sábado eu tinha que viajar 1 hora, eu fazia aula uma vez por semana, porque nós estamos falando de 1999, né? Então, acho que muitos de vocês, às vezes, não eram nem nascidos, né? Então, assim, ainda estava estudando e tinha toda essa dificuldade, porque tinha que arrumar carona. Na época, a gente não tinha condições, assim, era bem... Tinha uma dificuldade, né, assim, para estar fazendo isso, mas a vontade de fazer, a vontade de mudar, a vontade de conhecer, vontade de melhorar, ela foi um diferencial. E como a professora Camila trouxe, que eu achei maravilhoso também, ela conta que a primeira experiência dela também foi graças a essa busca por conhecimento, de internacionalizar, de estudar. A gente vê que a internacionalização, gente, ela não é luxo, ela é uma inclusão de todos. Então, assim, basta a gente, né, tá querendo aí. Então, assim, a internacionalização, ela democratiza todo esse conhecimento, né, que a gente está aqui falando com todo o entusiasmo do mundo, porque a gente defende, a gente viveu, a gente gostou, e queremos muito que vocês também possam sentir isso na pele, quem já sentiu, quem ainda quer sentir. Então, assim, a gente quer multiplicar essas oportunidades. Então, Como eu sempre digo, eu acredito em cada um de vocês, eu vejo potencial em todos e acredito que quem tem um sonho vai conseguir chegar além e de conhecer o mundo lá fora. Ainda mais assim para pesquisa, para conhecer instituições, né? Para planejar. É verdade. Não, essa questão, né, a gente está em etapas práticas, né, da jornada. Então, assim, tudo isso daí, planejar, a primeira coisa, qual que é o primeiro passo, né? Então, assim, a gente criou essas etapas, né, porque tudo é step by step. Então, a primeira coisa é você desejar, você querer sair da onde você está, da tua zona de conforto, e planejar. Por que planejar? Planejar evita, né, atos impulsivos, né, que podem, né, se faz um ato impulsivo aí sem pensar, né, que a gente fala assim, pô, fez, não pensou, falou sem pensar, fez sem pensar. Então, assim, o planejamento também deixa os objetivos mais claros, onde você quer chegar. Ele otimiza seus recursos, porque internacionalizar também ele tem um custo, né? Você tem que ter tudo isso planejado, e também permite antecipar, né, riscos e soluções que você tem que enfrentar nessas etapas aí da internacionalização, né? Como aprender idiomas, né? Documentação que você tem que ter lá, os diplomas se você tem que validar. Então, assim, tem várias coisas que esse primeiro passo do planejamento, ele é fundamental. Então, assim, é o alicerce. O segundo passo é a capacitação. O que é essa capacitação? É o domínio do idioma para o país que você está indo. Então, você tem que buscar cursos, atualizações, né? E tem que lembrar também uma coisa, que o conhecimento técnico,
ele é o teu passaporte, né? Sim, eu falo que sempre também, assim, em seguida, é você se conectar com instituições e professores que trilham um caminho, produzir conhecimento e aplicar tudo que volta à sociedade, você buscar mais para a linha da pesquisa, que você vai para o mundo lá fora e vai trazer para cá novamente, né, Vanessa? Exato, exato, exatamente isso daí. Esse conectar, que foi o que aconteceu comigo e com a Camila lá. A gente Sim. se conectou, a gente fez essa ponte, né? Sempre volta na história da ponte, né? Que o direito é a ponte. Então, a gente se conecta porque a gente tem, você lá, você tem acesso a pesquisadores. As pessoas que frequentam esses ambientes, elas estão ali também em busca de trocar informações, porque isso daí também é crescimento, a troca, ela é crescimento, não é perda. Então, é um passo muito importante esse de conectar, né? Ele até parece o recheio do sanduíche aí, né? Que a gente está dentro das etapas, né? Dessas 5 etapas, né? Então, depois que você se conecta, o que acontece naturalmente, né? Você tem acesso a informações, você tem acesso a pessoas que te dão apoio, que te incentivam. Aí, o que acontece? Você começa a produzir. Você começa a produzir artigo, você, por si próprio, começa a compartilhar ideias. E com isso, acontece algo muito bonito dentro do direito internacional, que é a contribuição de cada um de vocês para o debate global de tudo que está acontecendo aí no mundo, gente. Das coisas que acontecem que não tem fronteiras, como a gente falou, do clima, da IA, né, da discriminação, da violação de direitos humanos. Então, assim, é um passo muito importante esse. Eu até falo, assim, que o primeiro passo das etapas é produzir conhecimento e aplicar tudo em volta. A gente sempre vai para aquele além do quê? Eu vou produzir o meu conhecimento e vou aplicar, né? Vou através das minhas pesquisas. Você é aluno que está no primeiro período, eu já começo a fazer um curso de espanhol, se eu quero ir para a Espanha. Se eu quiser ir para a Itália, eu faço um curso de italiano ou inglês, que a gente sabe que consegue conduzir muito na Itália a falar o inglês. Eu preciso buscar também um outro idioma para que me ajude, né? Para que eu consiga chegar lá também, né? Exato, exato. E tudo isso que a gente aprende lá fora, a gente aplica aqui no Brasil, né? Uhum. A gente traz para a nossa realidade brasileira. E isso daí é o saber que faz todo sentido, gente. É o saber que ele vai transformar o lugar onde cada um vive. Então, olha aí a transformação acontecendo, né? É, Depois de todas essas etapas vencidas. a gente traz, eu trouxe até, a gente fez um slide para vocês, escreveu o meu mapa, o seu mapa na internalização, aonde você quer chegar, que idioma precisa dominar para dominar, que instituição você quer conhecer. Eu sou professora de Direito Civil e Processo Civil aqui em Rio Verde, e a gente sabe que a maior universidade que a gente fala de Direito Civil é a Universidade de Salamanca. A outra vez que eu fui para fora, eu não consegui ir lá. Me programei, porque eu já tive que ir para a Itália, não consegui visitar a Salamanca. Desta vez eu me organizei, me programei, fui na Universidade de Salamanca, conheci a Biblioteca de Salamanca, foi quase igual viver um sonho, esperar aqueles livros, sabe? Uma Verdade. cena de filme, quando a gente fala. Então, eu posso dizer para vocês que cada um pode começar agora. Vocês podem começar a construir um mapa para vocês, de internalização. Basta refletir onde eu quero chegar, que idioma eu preciso dominar para que eu consiga chegar lá, que instituição eu quero conhecer. O primeiro passo que eu desejo e o segundo que eu vou fazer o quê? Planejar. Eu planejo para me conhecer o mundo lá fora. Eu me planejo para mim a carreira, por mais que eu esteja no primeiro período. Exatamente. Isso daí tudo é importantíssimo. Como a professora Camila trouxe, ela foi buscar dentro da área que ela leciona, né? Então, assim, do direito civil, do direito processual civil. Então, essas perguntas são de acordo com o que cada um está buscando, o que cada um da necessidade, o que cada um quer contribuir para esse debate global aí da internacionalização. Então, assim,
nem tudo disso daí é simples, né? Vamos falar assim, não é simples responder essas questões, mas Você você já tem que começa a desejar. trabalhar, você já começa a trabalhar daí desde já, que você vai conseguir. Exato, 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 porque tudo é possível, tudo é possível, tudo, tudo. Quando a gente ia imaginar, né, professora Camila, que a gente Sim. um dia ia estar lá palestrando numa universidade internacional, então, assim, eu nunca tinha me imaginado, sinceramente, eu tinha desejado, mas a gente vai atrás, né, e as coisas acontecem. A gente planeja, né? Eu também, assim, eu jamais me imaginei, igual eu falei para vocês a primeira vez que eu fui em Valladolid, eu jamais tinha me imaginado em chegar lá e apresentar um artigo. Depois que planejei onde eu queria chegar, falo que um pouco Deus também vai agindo e os planos da gente, né? Que precisa deles para que sejam concretizados, né? Com certeza. E a satisfação da gente estar publicando um artigo lá fora, gente, é um maravilhoso, porque o que nós trazemos com o nosso conhecimento aqui do Brasil, ele é usado lá fora também. Então, os pesquisadores de lá, eles também utilizam. Então, assim, a alegria, eu falo que a alegria maior do pesquisador é quando ele publica um artigo e o artigo é citado por outro pesquisador. Então, assim, isso daí, ele acontece justamente quando você busca essa internacionalização, quando você busca o direito lá fora para trazer aqui dentro, porque primeiro você interioriza. O direito internacional, ele nasce dentro de cada um da gente. Então, assim, ele é um processo que ele é de dentro para fora, né? Então, o fora mesmo é o ambiente que você está permeado, né? Então, é realmente, assim, puxa, eu não conto uma palavra de falar assim, a alegria de ver o que você produziu lá fora sendo usado pelos pesquisadores. Então, isso daí é uma alegria imensa. Eu vou apresentar agora um artigo, professora Camila, na Universidade da Catânia. Uhum. Eu vou falar sobre desinformação e vou falar de desinformações do que a gente vive aqui no Brasil. Então, assim, o meu trabalho foi escolhido entre tantos trabalhos de outros pesquisadores do mundo. Para quê? Para estar fazendo essa troca, né, de informação, né, com outros pesquisadores. Então, isso daí é a maior satisfação, quando você tem um trabalho aceito lá fora, as tuas ideias estão dialogando com as ideias de lá. Olha só que grandioso, né? Sim, claro. A gente sabe que o caminho não é simples, os principais desafios, ele inclui falta de apoio familiar, barreiras linguísticas, onde que eu digo para vocês que é bom a gente procurar para fazer uma aula de espanhol ou inglês, algo para aperfeiçoar, né? Limitações financeiras, a gente sabe também, e burocracia, mas tem todo esse obstáculo que podem ser superados. A gente consegue bolsas de estudos, dependendo da instituição que você escolhe, para que te ajude no programa lá de fora, eles sempre lançam bolsa da CAPES, para que você consiga lá de fora aprimorar seus estudos, até uma ajuda de custos. Mentorias, cooperações interinstitucionais. A internalização é um processo coletivo. Quanto mais nos apoiamos, mais longe a gente podemos ir. Tem alguém acho que Exatamente. falando algo, eu vou Ah, tentar. Pode ir, Vanessa. ah, Olhar, tá. pessoal, porque esse ao vivo, eu não sei se eu É, acompanho as conversas, eu estou conduzindo agora ou se eu vou para os slides. Vamos embora, pessoal. vamos Ao embora, vivo e porque a cores, estão ouvindo? ainda tem assunto ainda para a gente falar aqui, né? Então, assim, como a professora Camila trouxe, né, a gente tem que buscar bolsas de estudos, buscar mentorias, buscar parcerias, tá ali junto com os professores, buscando todo esse conhecimento, porque a gente tem que ter toda essa bagagem, né? Então, assim, e internacionalizar, ele é um processo coletivo, gente. Não pensa que você vai fazer sozinho, porque você não vai. Então, assim, tem que ser, é coletivo, ele não é individual, todo esse processo de internacionalização, porque ele é global. Então, assim, e além do mais, ninguém é uma ilha, né? Então, vamos pensar aí, né, que a gente precisa, né, do apoio, né? Tanto que se a gente não tem apoio, né, que é uma das dificuldades, né, a gente tem que ter uma estratégia de superação, né? Buscar apoio
com bolsa de estudo, se a gente não tem condições, que a CAPES hoje ela oferece assim muitas bolsas. Eu indico vocês estarem sempre olhando os editais da CAPES, vocês estarem sempre olhando universidades que dão bolsas lá para fora, gente, tem muito. Inclusive, a gente tem uma amiga, a Juliane, que hoje ela está na Espanha, ela está na Ciudad Real, que ela está fazendo doutorado sanduíche com uma bolsa de estudo do CAPES. É uma bolsa para estudar durante um ano, que ela recebeu no valor de R$160 mil para ela ficar estudando. Ela não tem obrigação de estar frequentando as aulas lá na universidade, mas ela está frequentando todas, porque ela falou: estou aprendendo, estou aqui para aprender. Então, assim, e ela me conta, eu converso com ela muito, ela sempre me conta que ela fala assim, que ela está vivendo um sonho. Então, que ela não imaginava. Ela é uma senhora, que ela tem mais de 50 anos, senhora, né? Hoje os 50 são os novos 30, né? Não sei. Então, ela é advogada, ela é procuradora do município no Paraná, e ela tem marido, ela tem filho, e E hoje mesmo uma assim não mulher... desistiu dos seus sonhos e nem dos Não, desafios para superar, né, Vanessa? exatamente, professora Camila. A gente não pode deixar que as dificuldades e algo que vai vir no nosso cotidiano do nosso dia faça nos parar, né? Que a gente costuma sempre falar, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho algumas coisas, eu não consigo fazer tudo isso. Mas os desafios vêm, a família, a gente precisa dela para dar o apoio e seguir em frente. É verdade. Deixa só um pouquinho nesse slide, que a gente trouxe essa Deixa. imagem. Não sei se vocês estão vendo essa imagem que está aí no slide, né? Que é um quadro que ele está no Museu do Louvre, né? Que foi recentemente assaltado, roubaram as joias do Napoleão, né? Acho que está todo mundo acompanhando aí. E esse quadro, ele é de 1831. Ele retrata uma partida, ele se chama Checkmate. Aí quem gosta de jogar xadrez, né? Então, de um lado nós temos o diabo, né? E do outro nós temos uma pessoa que está ali toda cabisbaixa, né? Um jovem, né? Que perdeu, né? Justamente que ele está em xeque-mate, né? E o anjo ali, né? Então, assim, essa imagem, ela serve para vocês refletirem que parece que está em xeque-mate, né? Ali, mas na realidade não está em xeque-mate. Existem ainda soluções. Então, assim, quando vocês se sentirem, falar assim, não, estou em xeque-mate, vocês não estão. Porque tudo é possível. Para Deus, tudo é possível, né? A gente vê ali a imagem do anjo, né? Que ele está ali para dar essa força. Então, assim, não desistam. Quando, diante, assim, das dificuldades, gente, dos obstáculos, que, olha, é muito, eu sei que é um leão para matar, assim, estudar à noite também, imagino, também não é fácil para ninguém, né? Mas vocês todos aí, a gente, é um exemplo, né? Quem estuda à noite para mim, porque à noite você poderia estar descansando, você poderia estar dormindo, mas você está estudando, você está aí batalhando. Então, assim, jamais desanime, não desanime, gente, porque Deus está ali e vai dar sempre o suporte. A gente nunca vai estar em xeque-mate, porque para Deus tudo é possível. E quem confia nele, tudo é possível também. A gente sabe, Vanessa, que nós temos vários exemplos de juristas brasileiros que Pode conquistaram passar. que vou passar, peraí, e vou conduzir. Opa. Aqui. A gente sabe, né, como eu vinha dizendo, que a gente temos vários exemplos de juristas brasileiros que conquistaram reconhecimento internacional e eles mostram que a excelência nacional pode e deve brilhar nos palcos globais. Internalizar não é só sair do Brasil, é abrir o Brasil para o mundo. E a gente traz vários exemplos de juristas inspiradores de sucesso que conquistaram reconhecimento internacional e que demonstram excelência nacional e que pode e deve brilhar nos palcos globais. Exatamente. Eles trazem toda essa inspiração para a gente, né? Nós temos aí a figura, né, do Antônio Augusto Cansado Trindade, esse mineiro, né?
lá junto do Rubens Correia, né? Aham. Ele foi ex-presidente e juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e ele também foi juiz em Haia. Aí nós temos aí no meio a Flávia Pelvezan, que é uma grande jurista também, que foi comissária na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. E também ela é uma grande relatora de direito das mulheres. E por último, e não menos importante, a gente tem aí o ex-ministro, né, das Relações Exteriores, Francisco Rezec, né, que foi juiz da Corte Internacional e também foi um dos ministros do STF também no passado. Então, essas pessoas que vocês estão vendo aí são dos poucos exemplos, porque tem mais, né? Se a gente fosse trazer aí, a gente ia precisar de 1 hora só para trazer os vários juristas que estão lá fora, né? E esses são exemplos inspiradores, né, que nós trazemos aqui de juristas que têm voz global. Essas pessoas hoje, eles são chamados para palestrarem no mundo inteiro. Então, assim, e amanhã pode ser um de vocês também. Isso é possível. Basta você planejar, querer, desejar e ir atrás do seu sonho. E todos nós, igual eu sempre digo, todos nós somos capazes e com o estudo a gente consegue ir além, né, Vanessa? Exatamente, exatamente. Vou passar para o próximo, porque ao vivo é assim, né? Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vivo. Eu acho que não foi o último slide, eu tinha trazido para vocês. A gente tinha trazido, né? Um filme que se chama O Jogo da Imitação. E esse filme, não sei se alguém já assistiu esse filme, esse Jogo da Imitação, ele é de 2014, se eu não me engano, né? Ele é um filme que ele fala do Alan Turing, né? Que ele é considerado o pai da computação, né? Um herói silencioso da Segunda Guerra Mundial. E o Alan Turing, ele junto com a sua equipe, ele uniu esforços internacionais para decifrar um código enigma, né? Que os nazistas eles trocavam mensagens entre si. Então, para encurtar, e para que ele queria decifrar isso? Para encurtar a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, né, como a gente falou lá na frente, né, que o direito não tem fronteiras, tem pontes. A internacionalização, olha só, nesse caso, nós estamos falando de uma história real, né? Ela exigiu para decifrar esse código a colaboração de diferentes culturas, inteligências, né? Para estar resolvendo um problema que salvou milhares de vidas, né? Então, assim, o Turing, ele não venceu sozinho esse enigma, né? Ele conectou matemáticos, linguistas, criptógrafos, ele conectou cada pessoa que era um diferente do outro, gente. Então, assim, o jurista internacionalizado, hoje ele faz o mesmo também. Você se internacionalizando, você une saberes, você une tradições jurídicas diferentes, você traduz normas, você compara sistemas e você busca soluções globais, né? Então, assim, esse filme ele é muito interessante porque ele mostra que o verdadeiro poder está na tradução e na ponte entre os mundos. Exatamente, isso daí é o espírito da internacionalização, né? Então, esse filme também ele trata esse protagonista que enfrenta resistência, falta de apoio, incompreensão, porque ele era homossexual, ele foi castrado quimicamente, então assim, ele teve vários desafios, né, assim, muito fortes para a época, né? Mas ele persistiu mesmo assim diante dessas dificuldades, né? E por algo maior, né? Então, assim, esse filme, O Jogo da Imitação, ele serve, né, como um propósito maior para salvar vidas, né? E de modo semelhante, o domínio jurídico internacional e o multilinguismo, eles servem também para o propósito ético e humanista. Então, assim, a defesa da dignidade humana e a promoção dos direitos universais. Então, assim, o Alan Turing, ele traduziu os códigos para salvar o mundo. E o jurista internacionalizado, ele traduz os sistemas globais para tentar torná-los mais justos, né? E trazê-los para cá. Então, eu sempre falo, tarefinha para casa, para vocês, final de semana, vamos assistir o filme,
que o filme vai ajudar vocês também no conhecimento, vai agregar mais para vocês, né? Esse filme. E que um novo jurista é aquele que transforma conhecimento em ponte, conectado com as realidades globais e os sistemas jurídicos. Esse profissional constrói soluções globais que fortalecem a nossa justiça local e aonde que leva o direito ao mundo e traga o mundo para o direito. A gente sempre traz isso. O mundo vai para o direito e o direito volta para o mundo, trazendo um amplo para todos, né? Exato. Como nós falamos aqui, com todo o coração, e nós somos exemplos vivos de que tudo isso é possível de internacionalizar, né? Que essa jornada ela é possível, e mais do que possível, ela é necessária na vida de cada um, gente. Pensem bem, porque internacionalizar hoje ele é necessário, porque o mundo está precisando de vozes com coragem global aí de mudanças, né? Então, assim, levem o direito para o mundo, né? Apaixonem-se todo dia pelo direito, como se fosse a primeira vez. Eu falo sempre isso, porque você se apaixonando pelo direito todo dia, você vai ter sempre essa vontade de querer transformar, né? De fazer o melhor para si mesmo, primeiramente, né? E também para o mundo que a gente está vivendo, né? Então, assim, lembre-se também que cada passo dado conta, cada idioma que vocês aprendem conta. Então, assim, é sempre uma nova ponte que você constrói entre o Brasil, você e o mundo. É onde que vai agregar muito para o currículo Lattes de vocês pesquisarem outra língua, outra universidade, o que vocês podem contar para outros, como foi o mundo lá fora, o que você aprendeu de tecnologia lá fora, o que você conseguiu conhecer que o estudo chegou lá, o que foi de diferenças de um direito para o outro que tem no Brasil, né? A gente sabe que fala aborrogado, a gente não fala nem advogado em espanhol, né? Exato, As leis têm suas alterações, uma com o outro. exatamente. Exatamente, a gente vê justamente isso, né? O Brasil, nós transplantamos muitas leis lá de fora para cá. Quer um exemplo disso? A LGPD. A LGPD Uhum. ela foi transplantada do sistema europeu. Então, assim, olha só, e muitos juristas brasileiros que participaram dessa construção da LGPD, eles foram estudar lá fora, gente. Olha só, amanhã pode ser um de vocês que estará trazendo essa contribuição. E eu tenho certeza que sim. Um dia eu quero muito, eu vou desejar muito isso, que vocês possam serem vozes globais como profissionais, seja a área que vocês escolherem, como advogados, juízes, qualquer área que vocês escolherem, sejam uma Pesquisador, se voz. você for um pesquisador, seja uma voz, procure conhecer o mundo lá fora, procure, a gente sempre fala, aquele sonho de querer ir além, né? A gente não ficar só Exato. no direito fechado, querer ir além. Exatamente, exatamente. Vou passar para o próximo, que acho que já está quase findando o nosso tempo, né? Exato, acho que já. Ah, Foi, acabou. né? Não, Então eu é. pago, Aham. eu já parto para um encerramento e venho dizer para vocês que a internalização é possível e transformadora. O mundo precisa de juristas brasileiros com voz global e essa jornada pode começar hoje com cada um de nós. Eu agradeço todos vocês que tiveram aqui. A gente vai estar aberto a perguntas e pense que vocês podem enxergar lá, vocês podem conhecer o mundo lá fora e que o estudo vão levar vocês com a abrangência de um leque para conhecer todo o mundo e que o estudo muda vidas. Exatamente. É isso mesmo. Faço dessas palavras realmente mudaram a minha vida, mudaram a minha vida. Desde que eu resolvi ir lá para fora, minha vida mudou e não mudou só a minha, mudou da minha família, mudou de todas as pessoas que estão ao meu redor e continua mudando, agregando a cada dia, como as amizades, a conhecê-la e conhecer outras pessoas e estar aqui hoje com vocês também. Isso daí, gente, é graças ao direito internacional. É graças a ter ido lá fora. Então, assim, um prazer falar para vocês. Eu falaria a noite inteira, porque é um assunto que ele, assim, fico muito feliz, né, de estar aí dividindo com vocês, porque ele transformou a minha vida.
Então, deixa a minha gratidão e fico aberta a perguntas. Maravilha, maravilha. Primeiramente, muito obrigado à professora Camila Isabel. Muito obrigado também à professora Vanessa. É um prazer. Pessoal aqui, tá? Chegamos aí a um pico de quase 400 alunos dentro dessa intervenção de vocês. Muito legal a experiência. O feedback ótimo, tá? Gente aqui falando que amou a palestra, professora Vanessa, professora Camila, pessoal aqui também falando que a palestra foi muito, muito boa. E com relação a Carita, né, falando que o estudo transforma, a Adriana falando que quer seguir carreira para lecionar em universidade. E aí eu faço a primeira pergunta, então para Camila, para Vanessa. Hoje nós temos alunos que estão ali no oitavo, no nono, no 10º período, estão se planejando para o futuro. Alguns querem ser advogados, alguns querem ser ah, promotores, juízes, mas alguns desejam ser professores, pesquisadores. O que vocês indicam para esses que desejam a carreira de professor, a carreira da docência? Como seguir? Questões práticas mesmo, porque muitos vão ser lançados aí, né? Cola grau e no outro dia, o que eu faço? E aí, como vocês respondem essa pergunta para a nossa audiência? Boa noite, alunos, novamente. O que eu respondo para vocês com a nobre pergunta do Rubens seria o quê? Primeiramente, vamos fazer uma pós-graduação, procure uma área que você tem mais afinidade para você se aprofundar, né? Aquela área que você tem um conhecimento maior, que eu quero me aprofundar, por exemplo, eu vou fazer uma pós, eu gosto de Direito Civil e Processo Civil. Procuro a linha de Processo Civil e Direito Civil, e após eu vou ingressar no mestrado. Eu procuro um mestrado, eu quis fazer um mestrado não profissional, acadêmico, que seria voltado para a área da educação mesmo, acadêmico da pesquisa, né? Que seria para estudar mais, até para abranger para meus colegas e para ir para a área que eu sou da educação, e depois um doutorado. E fazer publicações de artigos, pesquisar em revista para que eu possa publicar, para que aumente o meu currículo Lattes e as minhas pontuações. Como você diz no início da palestra lá, Rubens, eu posso aproveitar o meu TCC para fazer essas publicações em artigo, né? Exatamente. Eu complemento também, falando essa questão de pesquisador, né? Hoje eu sou pesquisadora na UERJ, no NEPED. O NEPED, vários institutos de pesquisas, como o NEPED, da USP também, existe também um núcleo. O NEPED não, desculpa, o NET, da USP também, que eles estudam os tribunais internacionais. Então, assim, eles abrem, pessoal, fiquem atentos que em janeiro vai ter edital e vocês vão ter, o NET da USP, você tem acesso aos melhores professores, né, que, vamos falar assim, de São Paulo aqui. Então, assim, em janeiro eles abrem esses grupos de pesquisas, onde tem muita oportunidade para publicar, para aprender, para trocar informações. O NEPED da UERJ, onde eu faço parte, eu estudo hoje direito político, né? Eu estava estudando Honduras, então o NEPED ele tem até um material assim muito importante para pesquisadores, que é um atlas, né, de todos os países da América Latina, né, jurídico, né? Então assim ele é um material de pesquisa muito interessante. E nesse grupo do NEPED, vocês têm a oportunidade também de fazer muito network, porque são pessoas do Brasil inteiro. E podem fazer parte desde as pessoas da graduação, do 8º ano, do 10º ano. Então, assim, não tem limite. Então, assim, você está na graduação, você já pode fazer parte desses grupos de pesquisas. Então, assim, a minha dica, o meu conselho, entrem, vão atrás desses grupos de pesquisas, assim, dessas universidades importantes, né, que existem aí, que pesquisam lá fora. Então, assim, são pesquisas internacionais para vocês se internacionalizarem. Então, assim, fica aí minha dica. Em janeiro tem, seja do NET,
da USP que do NEPED da UERJ. Olha, tem mais perguntas aqui, pessoal. Eu sei que alguns estão perguntando, devem estar se perguntando da lista, né? Ainda bem que até agora ninguém perguntou, sinal que a palestra está boa, mas já informo que daqui a pouco nós vamos soltar a lista, mas achei assim o público maravilhoso, ninguém nem perguntou porque está gostando. Uma coisa que eu acho interessante aqui, eu quero que vocês respondam com sinceridade, tanto a professora Camila como a professora Vanessa, essa podem ser sinceras mesmo, porque o aluno fez uma pergunta direto. Você indicaria fazer mestrado ao mesmo tempo que estuda para concurso público? E aí, o que Eu que vocês indico. indicam? Eu indico assim com muita veemência. Só tem a agregar, só não é perda. O estudar, quem gosta, quem tem um objetivo, gente, é prazeroso. Nossa, a coisa mais gostosa que tem. Eu falo que escrever para mim é um parto às vezes, né? Eu falo assim, cada página parece que é um parto, né? Porque realmente, né? A gente está escrevendo uma obra intelectual. Acredito Então, assim, que esse concurseiro que vai estudar para concurso e vai fazer o seu mestrado, ele se programa, né, para os dias que é para estudar para o mestrado, faz um bom planejamento, e até porque se ele conseguir o êxito no concurso já finalizado o mestrado, ele vai estar com pontuação maior devido ao edital do concurso que ele escolher, né? A gente sabe que o mestrado exatamente. agrega até nas suas pontuações. Exatamente. Tanto que a gente vê lá no mestrado, o maior público que tem, gente, vocês não têm noção. O que é a Camila? Cartorário, né? A gente tem Uhum. muitos colegas ali, cartorário daqui, cartorário dali, cartorário do Brasil inteiro. Então, assim, por conta disso também, né? Dos concurseiros aí para agregar pontuação, né? Muito bom. A Maria Alves pergunta: o que que vocês indicam, né? Vocês que já têm aí um caminho, já passaram pela faculdade e tudo mais, o que que indica para quem quer seguir a carreira, da magistratura? Eu te indico procurar um cursinho de carreira jurídica para estudar para magistratura. E se quiser a área da acadêmica, que eu acho que você faça um mestrado, uma pós-graduação também, para você se especializar, enquanto isso vai estudando, que querendo ou não, o edital da magistratura você estuda processo civil, direito civil, e à noite você dá aula, você vai decorando mais suas disciplinas, né? Então eu acho que você, como está ativa com os outros planos também, além de fazer um cursinho de carreira jurídica para magistratura, eu fazia uma pós, algo nesse sentido, para que eu possa dar aula para decorar mais o que eu estudei no meu dia a dia para magistratura. Perfeito, muito bom. Assim, sem querer me adentrar, mas só alguns exemplos seguindo o que vocês Sim. falaram, para quem perguntou. Eu também. Ah, opa, deu um corte. Eu, não, Cortou, eu, acho que dou deve um ser conselho, eu dou um internet. conselho também, complementando também, que foi maravilhoso que a professora Camila falou. Acho que cortou, é a internet. Eu dou um conselho também para a aluna que quer seguir a carreira da magistratura, procurar fazer os cursos da EPM. A EPM, eles têm vários cursos ministrados pelos próprios juízes, assim, gratuitos, muitos cursos, e também aconselho a investir também num curso de mediação e arbitragem, também ministrado pela EPM, que eles retornaram depois de 10 anos, me parece. O próximo ano também vai ter. Então, assim, Tá bom. porque hoje na magistratura, eles cobram assim muito, né? O juiz ele tem que ter a oficina de paz, então, assim, eles acabam trazendo também o que o judiciário hoje está querendo, né? O que o CNJ está querendo. E também outra coisa que não é muito falado, né? Mas o CNJ hoje também está cobrando dos juízes é a aplicação também da Convenção de Direitos Humanos, né, da Interamericana. Então, assim, hoje tem uma estatística que em 2003 somente 7% dos juízes aplicavam conhecimentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, assim,
amplie também seu conhecimento, não só com o que está aqui, e faça esses cursos justamente que são ministrados por juízes da EPM, que eu acredito que vai te agregar muito, porque eles estão trazendo muitos cursos internacionais e cursos também relacionados a tecnologias. Então, assim, fica a dica. Eu faço. Perfeito, perfeito as dicas. Só complementando algumas coisas que eu me lembrei aqui quando vocês falavam, dicas aí para os nossos alunos de todos os locais do Brasil. É, complementando também o que a professora Camila falou, de cursinhos e tudo. Gente, concursos públicos, principalmente concursos públicos de ampla concorrência, como é juiz, promotor, etc. Olha, resolução de questões, vocês têm que se adaptar. Muitos alunos eu vejo, né, às vezes reclamando, ai, mas eu tenho que estudar. Não é só estudar, você tem que resolver questões, você tem que repetir, né? A repetição leva ao aperfeiçoamento do método concurso, que é totalmente diferente. Com relação ao mestrado, que eu também me lembrei agora, gente, ninguém pode sair da faculdade e prestar um concurso de juiz, porque os concursos de juiz e outros Existe mais prática jurídica, né? pedem uma prática jurídica, né? Então, e vocês têm que ficar atentos ao edital, tá? Tem edital que considera a pós-graduação, o mestrado, como experiência jurídica, tem edital. Então, você sai, já faz a sua especialização, seu mestrado, conta, dependendo do estado, né? Dependendo do edital, já conta como aquele tempo, né? Uma parcela daquele tempo que você precisa. Então, gente, só, não que não tenha mais perguntas, só concluindo essa junto com as professoras, lembrando tudo que elas falaram e entendam, leiam os editais, vejam verdadeiramente o que é preciso, porque às vezes o aluno já começa o concurso tendo preguiça de ler o edital por completo. Então, lê que você vai descobrir o que a professora Vanessa falou, o que a professora Camila falou, tá? Que você pode fazer um mestrado, pode fazer uma especialização. E uma pergunta boa aqui, professora Vanessa, professora Camila, é: como vocês veem o acesso do mestrado e do doutorado, né, dos mestrados e dos doutorados no Brasil? Vocês falaram também da experiência internacional, mas e no Brasil? Como que está esse acesso? É um acesso simples? Como que o aluno pode buscar? É só ele ir lá fazer sua matrícula? Como que é? A gente sabe que para fazer um mestrado precisa de o quê? Ter um bom currículo Lattes, você vai fazer um pré-projeto, precisa inicialmente, igual o Rubens falou, tem um edital. Você ficar atento ao edital daquele programa, daquela instituição, aquele tema que você escolheu, aquela linha de pesquisa, aquela disciplina, igual, por exemplo, eu fiz em direito constitucional. Eu pesquisei porque eu queria direito constitucional que abrange todas as áreas do direito, né? Então, eu li o edital, escolhi minha linha de pesquisa, existem etapas, né, que eu faça. Eu fiz a prova de língua, que eu precisaria de uma língua para fazer o mestrado, o espanhol, e aí depois eu fiz meu pré-projeto e a gente sabe que tem uma fase que seria a fase oral, que seria a apresentação para os professores do meu pré-projeto e tudo. E aí, assim, eu consigo me ingressar no mestrado se eu tiver a aprovação. Eu trago aqui um pouco da minha experiência para entrar no mestrado, que eu me formei em 2002. E aí, gente, eu queria muito ter começado a entrar no mestrado, mas eu tinha que trabalhar. Eu não tinha condição, naquele momento, de estar parando para fazer um mestrado. E porque você acaba se formando, né? Você está ali jogado no mercado. E eu fui retornar ao mercado, né? Vamos falar assim, ao mestrado. Eu estou concretizando esse sonho de fazer um mestrado ano passado. Por que que eu fui fazer um mestrado em 2024? Olha só o tempo que eu fiquei fora, gente. Olha só, mais de 20 anos, né? E aí, 2024, um belo dia, por conta do meu trabalho, eu vejo que tudo que eu falava, me faltava autoridade para falar. O que era essa autoridade? Era uma titulação, era um mestrado, era ter uma tese daquilo que eu estou defendendo, que é o direito ambiental. Então, assim, eu falei, peraí que eu vou atrás
desse mestrado aí? Porque eu começo a ver, porque fulano tem doutorado, fulano tem mestrado, eu vou atrás desse mestrado. E aí, justamente como a professora Camila falou, eu fui atrás da minha área de pesquisa, me informei, o edital, preparei o currículo Lattes, meu currículo Lattes estava desatualizado. Gente, currículo Lattes é importantíssimo. Vocês já começam, tudo que vocês fazem, essa atividade de hoje, por exemplo, ela vai para o currículo Lattes de vocês também. Coloquem lá também, isso é importante, porque isso aí é o que vai fazer diferença quando vocês forem participar de um processo seletivo para entrar num mestrado, para entrar numa pós aí. Então, assim, a hora é agora de começar o seu currículo Lattes, de tudo que vocês fizerem, vocês estarem complementando. E fazer um mestrado e depois fazer um doutorado, gente, não parem no mestrado. Eu, terminando o mestrado, eu vou para o doutorado, depois eu vou para o pós-doutorado e não parem, porque estudar é vida. Estudar, ele muda, ele agrega, então fica esse conselho aí, o conselho meu que estou vivendo na pele. Maravilha, maravilha. Também faço coro aí ao que as professoras falaram, concordo mesmo. Coisa maravilhosa as dicas. Alguns alunos, eu tenho certeza, talvez por ainda estar no início do curso ou ainda não ter a verdadeira noção, né, do que eles vão enfrentar depois de formados, talvez não tenham a dimensão da palestra de hoje, dessas dicas. Eu, como eu disse, tenho aí 20 anos de formado e queria ter tido a oportunidade dessas dicas quando eu estava lá, saindo ainda da faculdade, isso é muito importante. Na nossa Professoras, época da faculdade, né, Rubens, não tinha congresso internacional. Eles estão tendo um privilégio enorme tinha para não. colocar nos seus currículos Lattes. Minha primeira participação desde a instituição em um congresso internacional. A gente vê isso quando a gente entra no mestrado, né? É verdade. Depois de E 8 anos de formada que eu fui fazer o mestrado e participar do congresso internacional. bem lembrado, professora Camila, e a ideia, né, da Unibras agora é que esse seja realmente o primeiro, e a partir do ano que vem, nós vamos ter, inclusive, possibilidade de publicações, e o congresso vai crescer. Eu espero, né, que a professora Vanessa também esteja aí conosco no segundo Ah, congresso, que eu tenho certeza que vai ocorrer. com muito Gente, prazer. mais perguntas aqui. Como as universidades brasileiras podem incentivar a internacionalização da área jurídica em específico? Porque a gente vê também muita coisa na área da saúde, a gente tem que falar isso Uhum. também, né? A área da saúde, um desenvolvimento da internacionalização até maior, e na área do direito, na área jurídica, o que que nós podemos fazer? Eu falo que até esse congresso já é uma ajuda para você acadêmico. Você estar participando de um congresso desse já é uma ajuda de grande relevância para o seu currículo, para que você agregue, né, ainda mais na sua experiência. Trazer para você na sua instituição de graduação já é um grande privilégio, um congresso desse, você estando no primeiro período, segundo período, que a gente tem acadêmicos de vários períodos aqui presente, né? Exato, não, e além de universidade, eu vou complementar também, que hoje a gente está na universidade, se formou, com a OAB, olha só, eu faço parte, né, da Comissão de Relações Internacionais da OAB Minas, e através dessa internacionalização que eu trabalho com a Itália há 24 anos, eu tive a incumbência, né, esse ano, de estar estreitando relações institucionais com as ordens lá fora. Para que isso aí? Para nós começarmos a fazer esses intercâmbios com advogados brasileiros, para ir para lá aprender também, para agregar conhecimento. Então, assim, a universidade, o que a gente está fazendo aqui, como a professora Camila trouxe, é fundamental. A universidade dá sempre todo o apoio ao aluno que quer internacionalizar. O professor, a universidade às vezes não tem um programa, mas um professor, sempre. Hoje a gente tem professor de direito internacional. Vá falar com o professor. Se formou, hoje, que nem eu estou te falando, vai ter uma OAB aí também que vai dar uma assistência também aí para internacionalizar, para publicar lá fora. Então, assim, a OAB Minas hoje nós estamos fazendo algo inédito, que nunca
foi feito no Brasil de estar fazendo esses acordos com as ordens internacionais para estar internacionalizando o direito mineiro. Então, assim, o direito mineiro, a advocacia mineira, perdão. E então, assim, vocês estão vendo como tudo é possível dentro do direito internacional? Olha só as pontes que estão sendo criadas, né? Então, assim, são tudo pontes, né? Então, a ponte com a universidade, a ponte com a AB, a ponte com o professor. Então, quem quer vai atrás de criar pontes, né? Então, assim, e existem várias pontes. Pessoal, vamos lá então. Mais uma pergunta. E essa aqui eu achei bem interessante também. Só perguntas bacanas de gente que realmente prestou atenção em toda a apresentação de vocês. Acho isso muito, muito legal. Com o intercâmbio acadêmico, como vocês veem isso, né? O intercâmbio acadêmico pode contribuir para a formação de juristas mais preparados globalmente. Pergunta muito boa. Ótimo. Muito boa. Vai ou eu vou, Vanessa? Nossa, pergunta maravilhosa. É aquela pergunta assim, parabéns. Realmente, a contribuição, gente, a internacionalização, como acabei aqui de trazer isso aí, né? Ela contribui, não tem limite. Você agrega, você traz, você leva. É uma via de mão dupla, né? Essa internalização. Ela, com certeza, te eleva a um patamar muito mais alto no mercado de trabalho, essa internacionalização. Então, assim, Menina é, Silva. é fundamental hoje internacionalizar. Isso daí agrega muito, gente. Eu vejo como fundamental, eu sinto isso na pele, e essa experiência lá fora, como a professora Camila trouxe, que ela contou da experiência de conhecer outras culturas também, além do direito, né? Isso é enriquecedor, você vê outros costumes, você vê o pessoal falando de modo diferente, comidas diferentes, né? Lá na Espanha, por exemplo, né, o pessoal tem a siesta, né? Fecha às 2h30, abre às 6 da tarde, né? Aí você fala, nossa, mas isso é preguiça, é errado, o pessoal vai dormir, né? Mas isso faz parte também desse intercâmbio, né? E são coisas que são bacanas a gente trazer para a nossa vida, para a gente aprender. Isso aí só alarga, né? Só alarga a nossa vida. Eu abri o chat aqui, eu vi, foi a Milena. Parabéns pela pergunta, Milena. Acredito que você tem até um sigelo e querer um conhecimento nessa área, até para te incentivar. Eu não sei qual o seu período, mas a pergunta foi muito importante. Eu acho que as universidades, você vai procurar um professor que já faz um doutorado ou um mestrado, para que ele possa contribuir com a pesquisa, para que vocês possam publicar, e aí você vai começar um incentivo na interiorização na sua área jurídica, para que a gente possa publicar fora, em contexto junto, você mais esse professor. Então, é pesquisar mais uma pesquisa científica, você pesquisar algo com um professor que domine algo e que trabalhe na pesquisa. Eu sempre, igual eu estou dando uma aula lá de contratos, eu pedi os alunos para fazer, citando esse exemplo, eu falei, eu quero que vocês façam algumas resenhas críticas para mim, passei os temas do trabalho, e eu vou ver a melhor que for feita, eu vou dar um jeito da gente publicar, eu vou pesquisar a revista e algo para agregar com vocês, comigo em conjunto. Então, é um professor que você tem aquela admiração e que você sabe que ele trabalha na pesquisa, ele vai te ajudar. Essa seria uma forma de te incentivar já para você começar a sua internalização através da pesquisa. Perfeito, ótima, ótima, ótima a intervenção. Lista de presença, né? Estamos agora 9 horas aproximadamente. Então, a lista de presença está aí no chat. Mas eu ainda tenho, né, algumas coisas aqui a falar especificamente das perguntas. É, Meninas, do ponto de vista, né, que nós trabalhamos aqui, tanto o pessoal do direito quanto o pessoal da saúde e tudo mais, o que vocês acham também, as doutoras que aqui estão conosco, da interseção entre o direito e outras disciplinas, por exemplo, outras carreiras, como, por exemplo, o mestrado na área da pedagogia, o mestrado na área
de humanas, o mestrado na área da saúde, não só dentro aqui das sociais aplicadas como a nossa, mas fazer o mestrado não em outros países, como vocês já falaram muito, mas fazer em outras áreas. O que vocês acham disso? Você fala selecionar da saúde, Por a... exemplo, um aluno fazer lá na psiquiatria, um outro fazer na Uhum, pedagogia, fazer na educação. O que vocês uhum. acham disso? Professor Rubens, eu já falo que nós temos um colega de mestrado que ele é médico sanitarista e ele está fazendo mestrado em função social do direito. E, e ele traz contribuições para os debates, por ele ser um médico sanitarista, muito interessante. Então, assim, é, assim, essa intersecção entre o direito e a pedagogia que só tem a ganhar. Nós, lá no mestrado, estamos ganhando muito com o médico sanitarista, trazendo algo para o direito. Então, assim, e ele também, é uma troca, né? Uma via de mão dupla. Então, assim, eu acho isso daí enriquecedor. Eu acho enriquecedor. Tanto que uma vez eu também até pensei em fazer um mestrado na área de arquitetura, que não tem nada a ver com direito, hein? Porque eu queria defender a propriedade de uma obra aqui em São Paulo, que ela é atribuída a um outro arquiteto, que ela foi erroneamente. Eu queria corrigir livros. Aliás, ainda quero ainda, mas para corrigir o livro eu precisava fazer uma dissertação, né? Então, ela é completamente enriquecedora, viu, professor? Na minha opinião. Maravilha, eu também penso assim como as professoras que estão aqui abrilhantando nosso dia. É, uma vez eu também trabalho um pouco da psicanálise. Uma vez em uma aula eu vi uma pessoa falando uma coisa interessante, que o direito não pode ser narcísico, né? Sim, Se olhar no espelho e se achar maravilhoso e a última bolacha sempre do pacote. Não, o direito ele é construção, né? Construção social, ele depende, acho que por natureza de todas as outras ciências para que ele trabalhe, né? Tanto no direito do trabalho, no direito penal, direito civil, todos nós temos aí uma comunhão de ideias, né, professora Vanessa, professora Camila? Se o direito não escutar os outros, eu acredito que a gente acaba sendo injusto nas decisões, não é isso? sim. Cada um aqui, eu acredito, seja de uma área distinta, mas as perícias vão nos mostrar isso, né? Cada perícia em suas áreas vão nos mostrar que o direito, sem essas outras disciplinas, não se desenvolve, não é verdade? Claro. Verdade. Muito. A lista aí, gente, viu? Não esqueçam. O Zé Gustavo já passou, algumas pessoas já estão saindo, outras ainda assinando. Mas aproveitando então aqui que nós ainda temos, mesmo com a lista, viu? E nos permitiram ficar ah, mais um tempo, eu gostaria então de fazer mais algumas indagações no seguinte sentido. É, com relação às provas, né, dos mestrados e dos doutorados fora do país, vocês sentem que nas provas, não, desculpa, com relação ao curso que vocês fazem fora do país, é uma pergunta delicada, mas é importante, porque me fizeram ela aqui em box. Que vocês sentiram do preconceito com relação a brasileiros, a pessoas da América Latina que eventualmente fazem mestrado, doutorado fora? Teve esse preconceito? Não sofreu? Ouviram falar? Como que vocês vivenciaram isso? Eu sofri quando eu lembro quando eu estava fazendo mestrado, e falo um preconceito que não gostam de brasileiro na Itália. Em 2023, quando eu fui fazer um congresso lá, porque a gente sabe que o mestrado, quando a gente faz congresso fora do país, eles oferecem um congresso para a gente disciplina, é, tem créditos das disciplinas abatidas, né? E aí eu fui para a Itália. E aí a gente sabe que o italiano não gosta muito do brasileiro. Querendo ou não, trata mais com a falta de educação. Você pergunta algo, já grita. Tem a sua cultura.
Até na comida, eu falo, a gente gosta de comer pizza com ketchup. Lá, se você fizer isso, Deus me livre. Eu quase apanhei no restaurante, por conta de eu fui comer uma pizza com, né? A gente não pode, a gente tem que primeiro estudar a cultura para chegar lá. Você não pode sentar, a gente tem costume de sentar e não pedir nada. Se você não sentar e não pedir nada, você é tocado. Então, assim, tem uma certa cultura para que você. Na Espanha foi bem tranquilo, eu não tive problema, acho que até porque eu consegui falar a língua mesmo, eu não tive um certo problema. Tem alguma experiência, Vanessa, para que possa contar para eles? Bom, não, isso que você falou faz maior sentido. Eu não vivenciei pessoalmente, acredito, por dominar o italiano, falar fluentemente, por entender a cabeça do italiano, por trabalhar com eles. Então, assim, eu não sinto esse preconceito diretamente, mas já tive relatos, infelizmente, de colegas que passaram pela mesma coisa que você passou, né? De estar isso, dessa brutalidade, né? Um pouco assim. Então, eu acho que assim, a primeira coisa, quando você vai para fora, é dominar um pouco a cultura local, para também não incorrer até aquelas falsas palavras, né? Que no espanhol ocorre muito, a gente troca uma palavra pela outra e às vezes fala uma coisa errada, né, com outro sentido, a pessoa logicamente vai te olhar torto, né, e vai causar um incidente diplomático, né? Então, eu acho assim, a primeira coisa é quando a gente vai estudar bem a cultura do outro país, é claro que não basta só isso, né? O preconceito às vezes está nas pessoas, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso também quando vai estudar fora, gente. E essa é a realidade. A gente tem que estar preparado, mesmo estando preparados. Fala assim, eu estudei a cultura, eu estudei a língua, mas estejam preparados mesmo assim, porque às vezes a cor da tua pele, o teu jeito não agrada. Então, assim, preconceito, infelizmente, ele está em todo lugar do mundo. Olha, tema sensível mesmo, porque respondendo, também contribuindo com essa resposta, eu fiz o meu mestrado e doutorado na USP, mas cheguei a estudar, cheguei a morar um tempo, alguns meses na Argentina e tudo mais. E lá, né, a gente está falando de Europa, mas na Argentina sofri alguns preconceitos, assim, xingamentos, não só eu, como outros indivíduos. Então, depende muito também das pessoas que você vai encontrar, né? A gente não tem como falar por todos dos outros países, né? A gente encontra uns e tem um preconceito maior em alguns países, isso é verdade. Tem outros que o brasileiro é aceito de uma maneira absurdamente direta, como o Canadá, por exemplo, é uma aceitação, México também, tem alguns países que têm uma aceitação maior, tem outros países que são um pouco mais fechados, mas uma coisa que vocês falaram, eu acho que é crucial. Gente, o preconceito existe, mas uma forma de abrandá-lo é o domínio da língua. Isso é inevitável. O domínio da língua faz você se impor, se defender melhor lá fora. Pessoal, olha, ainda vamos continuar um pouquinho, pode ser, mesmo? Porque o pessoal aqui Claro. não está Sim. Aham. parando, tá? Pensei que o pessoal estava. Então, Giovana, eu falei que as professoras. A Giovana talvez não entendeu que ela está falando que a Argentina é na América. Eu morei na Argentina, Giovana. E eu falei que as professoras fizeram a experiência delas na Europa. Mas também aqui, né, essa experiência que eu vivenciei na América Latina, não só na Argentina, como outros países aqui, mas principalmente na Argentina, onde morei. Também tivemos preconceito. Mas obrigado, Giovana, pela participação. Outra coisa também que eu achei interessante aqui, porque o pessoal não para, achei que ia passar a listagem e o pessoal ia embora, mas não foram e permanece. Então a gente segue e a gente segue trabalhando, porque aqui está muito, muito bom esse papo. Olha só, professora Vanessa, professora Camila, o que eles estão perguntando aqui, ó. Eu tenho a minha intenção de fazer a minha pós em psicologia jurídica, que ela tem a honra de trabalhar com a professora Camila. Gente, pós em psicologia jurídica, depois, viu, Janice, se você quiser, pode me procurar lá no Instagram, que eu te indico também.
Aqui em Minas tem várias boas, mas a pergunta que eu queria fazer é da Elisângela. Quais são as áreas de pesquisa em direito internacional que as senhoras veem como mais promissoras e urgentes na próxima década? Então, na próxima década, o que que nós vamos estar falando ao mundo, o direito? Professora Vanessa, professora Camila. Você começa, Camila? Ou eu? Pode ser você, aí depois eu Bom, termino. a área que eu estou vendo muito, respondendo essa pergunta, que é a área de tecnologia. Acho que essa, até mesmo porque a Itália, recentemente, ela fez a primeira lei sobre IA da Europa. Então, assim, é um assunto, assim, fresquíssimo, né? De ontem. Então, assim, e a tecnologia, ela está na vida de todo mundo, gente. E é uma coisa que ela não vai sair da nossa vida nunca mais. Ela veio para ficar. Só que uma coisa que ela deveria ter chego pura, né, na nossa vida, ela já veio contaminada. A tecnologia, se você for pensar, ela tem vieses. Por quê? Nós próprios somos contaminados, então a gente colocou a nossa essência humana na tecnologia também. E para consertar isso, gente, a gente vai ter que trabalhar o direito, vai ter que trabalhar a psicologia, vai ter que trabalhar. Então, assim, a área da tecnologia, eu sei que está muita gente falando nisso, tem muitos cursos, inclusive lá fora, sobre isso. O nosso direito constitucional, a nossa Constituição, ela foi criada no ambiente analógico, ela passou agora para o ambiente digital. Então, assim, a gente vê essa mudança, gente, ali, ó, no seio do direito, da tutela do direito. Então, assim, na minha opinião, a tecnologia, e é o que eu vejo que está assim, em ebulição e vai ficar e vai continuar, é a tecnologia. Uma excelente pergunta, Elisângela. São promissores de urgências e de pesquisa. E, assim, direitos humanos também, sustentabilidade, a responsabilidade internacional, você pode trazer a responsabilidade internacional para o mercado, trabalhando junto com o direito internacional. Eu acho que, sim, vai abrir muito um leque e trazer várias pesquisas promissórias. Uhum. Perfeito, perfeito. Eu estou aqui lendo os elogios também da palestra, os elogios da didática, alguns aqui me mandando por fora também no WhatsApp, mas uma pessoa aqui que não se identificou, deve ser de outra faculdade, inclusive, né, que entra fora do nosso Teams. Atualmente, vemos uma área do direito internacional que pode evoluir muito, é o direito digital, professora Vanessa, professora Camila, direito digital, que nós temos, né, inclusive, no nosso currículo da Bras, a matriz da Bras, nós trabalhamos exatamente o direito digital no terceiro período, e eu que sou um pouco mais velho, vou falar para vocês, alunos, na minha época que eu formei, não tinha matéria de Não direito tinha digital, tá, mesmo. gente? Tem Não. gente que às vezes até reclama: ah, não, eu tenho que ter direito digital. Gente, você tem que se modernizar. Na minha época não tinha, não passava perto, né? Inteligência artificial e tudo mais. Professoras, ele pergunta o seguinte: um intercâmbio entre as áreas de tecnologia, de informação e do direito digital. O que que vocês acham dessas áreas e a área do direito? Uhum. A gente costuma dizer que a tecnologia de informação e direito digital, a gente vive uma era do digital, né? É algo que não tem como hoje você viver sem o digital. Você é conhecido hoje através, muitas das vezes, as pessoas através das redes sociais. Então, eu acho que é um campo que vai abranger muito conhecimento e é uma área de excelente para ajudar na pesquisa, para te aprofundar mais, né? Exatamente. Eu acrescento a isso, né, essa tecnologia da informação, que é uma das minhas áreas de pesquisa, né, que eu estou falando muito de fake news, né, que também entra aí, né, na desinformação, né, ao contrário da tecnologia de informação, né, que ela causa muitos danos, né, então, assim, tem tudo a ver a disseminação, né, da desinformação, né, ela está presente hoje, ela é usada de modo para manipular a sociedade, para interesses políticos. A gente vê isso aí, gente, a gente respira, né? A gente não vê só, a gente respira.
isso aí a toda hora, e às vezes está respirando sem saber que está respirando, uma desinformação, né, que está entrando dentro da gente e faz aquele dano enorme, né, na sociedade. Então, assim, tem tudo a ver isso aí. Eu acho assim, são duas irmãs gêmeas aí, siamesas. Tecnologia da informação e direito digital. Olha, vamos lá. Eu já aviso o pessoal, estamos caminhando para o final, mas eles não aceitam aqui o final, tá? Eles continuam fazendo perguntas e nós vamos, enquanto as perguntas estão tão boas, elas estão assim, é impossível de não serem respondidas. Eu vou continuar. A pergunta anterior de direito digital, que eu falei, né, que não estava aparecendo o nome, aí a pessoa já veio aqui no comentário e falou: olha. Sou da Unifactos, sou aqui de Uberaba, pode falar meu nome aí, porque não sou de fora, não. Então é bacana, é orgulho de ser Unibras, muito bom sempre. Gente, quais são os principais desafios e oportunidades? Eu sei que vocês já falaram, mas talvez está fazendo a pergunta novamente por outro viés, né? Que quer saber mais alguns detalhes. Quais os principais desafios e oportunidades para internacionalizar a carreira acadêmica na área do direito? Só antes de vocês responderem, sabe o que eu estou percebendo? Estou percebendo que muitos dos nossos alunos, eles se surpreenderam com a palestra, no sentido que muitos não sabiam da extensão da internacionalização do direito. Então, eu notei isso pelas perguntas. Eles estão, assim, maravilhados que, olha, nós podemos continuar os nossos estudos fora do país, em outros continentes. Então, Devem. quais que vocês apontam aí como principais desafios? A gente sabe que o primeiro desafio, a gente pensa com que dinheiro eu vou, né? A gente fala financeiramente, que é o primeiro desafio, que tem um custo, mas se você não tiver aquele custo, aquela renda, existem as possibilidades que o programa se encontra, que seria participar dos programas de bolsa, igual a instituição que eu fiz o mestrado, eles abrem o edital, você precisa escrever o pré-projeto que vai publicar e até mesmo participar da entrevista, eles oferecem 15 mil, 10 mil reais para te ajudar financeiramente, né? E aí a dificuldade que tem também, eu tive muito quando eu fui para a Itália, eu falo, quando eu cheguei no aeroporto. Eu não falo italiano e muito inglês, assim, gente, mas não tão bem. E aí, como foi chegar naquele aeroporto e eu me conduzi? Quando você chega em Roma, ali é enorme, é gigante, então tem uma certa dificuldade para você se locomover ali entre o país mesmo, é uma dificuldade que eu tive também. Eu acrescento também o dinheiro, gente, não é fácil, né? 7 por 1, né? Às vezes é 7, às vezes é 6, é muito. Nosso dinheiro é muito desvalorizado. Então, assim, um modo de realmente resolver esse problema é bolsa. E também uma barreira também, que, sim, que ela é muito importante, como a gente traz aqui, é a linguística, é a cultural. Então, assim, para mim é uma das também assim, junto com o dinheiro, você tem que ir para fora sabendo pelo menos o básico da língua, não dá para sair estudar lá fora falando portunhol, por exemplo. Você vai se virar às vezes, mas, gente, tentem saber se for para realmente aprender bem. A gente até se vira, mas assim, a barreira linguística, ela pelo menos tem que ir com uma base, não pode ir não sabendo, cultural também, sabendo para não implicar em, às vezes, até algum crime, né? Que é isso, né? E uma outra coisa também, às vezes, o medo, né? A gente às vezes tem medo, né? Então, assim, o medo também é uma barreira, né? Que não, às vezes você não vai porque você tem medo de ir lá para fora e ser preso, por exemplo, né? Que tem muita gente fala assim, e aí, eu vou chegar lá fora e, nossa, morro de medo de ser preso, né? Porque a gente não sabe, né, o que passa lá fora. Por exemplo, Estados Unidos, né? Hoje é uma loteria você ir para lá. Então, assim, tem muitas barreiras, mas assim, o benefício ele é maior. Pense no benefício e passar as barreiras, porque vale muito a pena, gente, vale muito a pena. Ele é
o que agrega e o que você leva para a tua vida, ninguém te tira, vai ficar na tua vida eternamente. Perfeito, perfeito. Professoras, prometo. Última pergunta para fechar. E eu acho que é uma pergunta que é para fechar com chave de ouro, rapidinho aqui. Não tem a ver com internacionalização, não tem a ver com o tema, mas tem a ver com o curso. E eu achei interessante porque é uma coisa que muita gente fala e se preocupa. Como vocês percebem a ausência, o distanciamento de valores humanos nos operadores do direito? Aqui ele está falando na maioria dos operadores. Não sei se eu concordo se é a maioria, mas eu concordo que em muitos há o distanciamento de valores humanos, profissionais que focam mais no dinheiro, enfim. A globalização sem a humanização fica incongruente. Então, o que vocês deixam de legado agora, no final da palestra, falando sobre o profissional do direito e o distanciamento que alguns têm dos valores humanos em prol do dinheiro? Por favor, última pergunta para a gente refletir. Eu sempre falo assim, o Rubens, e esse acadêmico que trouxe a pergunta, parabéns, que a gente precisa ser humilde, além de tudo, na vida. Porque a pessoa humilde, aquele colega que está estudando com você, você não sabe se futuramente ele vai ser um juiz e você vai precisar dele ou até mesmo despachar com ele sendo um advogado. Você não sabe que daqui 5 anos a volta que o mundo dá. Então, primeiramente, acredito que a gente precisa ser humilde, além de tudo, porque a gente não sabe como que vai ser o mundo, quem você vai encontrar na sua carreira. E que sempre a humildade vai te levar a lugares incríveis e você sempre ser uma pessoa mais humana. Por mais que o mundo, eu falo assim, não só na área do direito, o mundo está muito difícil mesmo. Mas cabe a você a não fazer esse mundo estar assim. Exatamente. Nossa, parabenizo a pergunta, nossa, para fechar realmente com chave de ouro essa pergunta. E geralmente é muito triste isso, né? Que os operadores do direito, né? A gente aprende na faculdade, né? Direito, a gente fala direito, gente. Direito, quando você aprende que direito não é justiça, foi a minha maior frustração na vida acadêmica, entrar no direito e saber que direito não é justiça. Então, eu tenho como símbolo pessoal disso aí, dessa frustração hoje. Se vocês olharem nas minhas redes sociais, eu tenho essa árvore, que é uma balança, que é do Calamandrei, que ela não é uma balança que ela é equilibrada, é uma balança que ela tem uma pendência maior. São 2 pratos, né, da balança, e um prato tem livros e no outro tem uma rosa, né? Na minha concepção, a rosa ela pesa mais do que os livros, né? Do que a letra fria da lei, né? Que é ali o humanismo, que é o espírito, né, humano, que é a humanidade. Então, nessa balança da justiça, gente, que justiça não é direito, tanto que a gente vê, deixem pesar mais a humanidade, mais pesar, como a professora Camila falou, sabiamente, a humildade. E repito, gente, apaixonem-se pelo direito todos os dias, porque quando vocês se apaixonam, vocês são mais motivados a mudarem a si mesmos e a mudarem o mundo. Maravilha. Olha, como coordenador nacional do direito, eu fico satisfeitíssimo da gente ter essa qualidade de apresentação. Tenho certeza que muitos alunos que estavam até em outra palestra vão ouvir falar dessa aqui também, porque foi muito produtiva. Sobre essa última pergunta, eu agradeço, não tinha o nome do aluno, eu agradeço a pergunta. Concordo plenamente com vocês e acho que a Unibras, os cursos de direito da Unibras, eles têm que, antes de tudo, sempre primar pela humildade, pelo entendimento que só com a humildade, o exercício da humildade, da empatia, da alteridade com o outro, é que a gente pode construir alguma coisa melhor. E uma coisa que eu sempre lembro aos meus alunos
Nunca faça aquela pergunta, olha com quem você está falando, porque a pessoa pode realmente saber quem é você. E todos nós somos grãos de areia insignificantes no universo, mas importantes para quem está para os que estão do nosso lado, para os que gostam da gente. Então, assim, todos somos idênticos, parecidos, iguais, constitucionalmente garantidos que somos iguais e devemos ser protegidos também na nossa diferença. Então, né, professora Vanessa, professora Camila, não existe sentido da gente sobrepor valores financeiros a valores humanos, tá? Tem gente aqui falando que está triste porque está terminando, que amou o cuidado em responder tudo. Olha, eu agradeço de coração a vocês. Pessoal, é com dor no coração também, viu, Milena, que eu vou me despedindo aqui. Professora Camila, muito obrigado pela parceria que a gente tem em Rio Verde, por tudo, tá? Parabéns. Professora Vanessa, parabéns. E eu já te convidei aqui, vou te convidar de novo para o segundo Congresso Internacional, que vai ser melhor ainda que esse. Você está convidada. E pessoal que está me vendo, ainda tem mais de 200 pessoas na sala, gente. Eles são incansáveis, o nosso público. Eles não querem nos largar. E eu vou falar, gente, façam inscrição amanhã para as palestras. Não esqueçam, tá bom? E vamos lá, muito obrigado. Vamos agora encerrar o evento. Fiquem aí com qualquer entidade mística que vocês acreditarem. Se não acreditar em ninguém, fica com Darwin, fica com o Kelsen. Não é assim no direito? Fiquem com o que deixar melhor o coração de cada um. Gente, brigadão e até Obrigada, mais. Rubens, com Obrigada. Deus. Tchau, tchau. Obrigada, com Deus. Tchau, tchau.